Estamos aqui na tela do GeoGebra e a gente vai hoje rever alguns conceitos importantes com relação à equação da reta, mais precisamente sobre a forma reduzida. Qual a forma reduzida da equação da reta? Essa que aqui está, y igual a mx mais n. Mas no decorrer das aulas presenciais, a gente viu que os valores de m e n, que são coeficientes da equação, eles têm funções importantes. O valor de m, que é o coeficiente de x, chamado de coeficiente angular, representa a tangente do ângulo alfa de inclinação da reta, certo? Então, nesse caso, o coeficiente angular m é a tangente da inclinação da reta. Já o valor de n, o n é o chamado de coeficiente linear. Ele é a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo y. Para a gente ver melhor esses conceitos, vamos a um exemplo aqui. Na tela, a gente tem um gráfico da equação y igual a x mais 3, tá? E aqui vamos observar uma coisa. A inclinação dessa reta é 45 graus. Está aqui o ângulo de inclinação. Tangente de 45 graus equivale a 1. Então, observe aqui que a gente tem apenas um x. Essa reta toca o eixo y no ponto de ordenada 3. Então, na equação, aparece aqui o mais 3. Então, a gente tem um coeficiente de x, que é a tangente de 45 graus. Temos o mais 3, que é a ordenada do ponto onde a reta toca o eixo y. Aí, o que vai acontecer, o que ocorre se a gente muda esses valores aqui, nessa equação? Os valores de m e m, os coeficientes angulares e lineares. Então, vamos primeiro observar o que acontece ao alterar o valor de m. Então, vamos alterar para cima. No caso, o m aqui é mais 1. E eu vou pegar valores maiores e aí a gente vai observar o que vai ocorrer com o gráfico dessa função. Então, observem que para m igual a 2, a gente tem um ângulo de aproximadamente 63 graus. E veja que agora a equação da reta, você tem 2x mais 3. No caso, 2 é aproximadamente a tangente do ângulo de 63 graus. Para o m igual a 3, coeficiente de x agora igual a 3. Então, observa que o ângulo de inclinação da reta vai cada vez aumentando. Então, a gente tem agora um ângulo de inclinação de 71 graus. Para m igual a 4, o que ocorre? A gente tem uma tangente agora, ou melhor, um ângulo de inclinação de 75 graus. Então, o que a gente pode observar é que à medida que esse ângulo de inclinação da reta aumenta, o coeficiente angular da reta também aumenta. Pronto, temos mais um caso aqui. No caso, o m igual a 5 é a tangente, aproximadamente a tangente de 78 graus. Pronto, agora vamos fazer esse valor, esse coeficiente de x, diminuir. E vamos observar que o valor do ângulo aqui vai diminuindo. Ou seja, a inclinação da reta vai se tornando cada vez menor. Pronto, então a gente pode observar isso. O coeficiente angular da reta, ele diz o quanto a reta está inclinada. Quanto maior o coeficiente angular, mais a reta está inclinada. Então a gente observa isso aqui no gráfico nesse momento.
Observemos agora como o coeficiente linear, o valor de n da equação reduzida, interfere no gráfico dessa reta. Então, observe agora que para n igual a 3, a reta toca o eixo y no ponto de ordenada 3. Se o n for 4, então a reta toca o eixo y no ponto de ordenada 4. Caso n seja menos 1, a reta toca o eixo y no ponto de ordenada menos 1. E assim sucessivamente. A gente observa agora, para um n igual a menos 2, a reta toca o eixo y no ponto de ordenada menos 2. A gente tem ainda dois casos especiais. Eu vou fixar aqui o n em 1. No primeiro caso, a gente pode observar o que acontece à equação da reta caso o ângulo de inclinação seja de 90 graus. Então, se o ângulo de inclinação for 90 graus, a reta ela vai ser vertical. Então, vamos pegar uma reta vertical e ver o que é que acontece com sua equação. Então, aqui a gente tem aqui uma reta com inclinação de 90 graus. Esse ângulo aqui é 90 graus. E nesse caso, a sua equação é simplesmente x igual a 1. Veja que não aparece aqui o y. Por quê? A equação, nesse caso aqui, para 90 graus, a gente sabe que a tangente não é definida. Então, a equação é simplesmente essa aqui, x igual a 1. Mas por que x igual a 1? Porque a reta toca o eixo x no 1. Caso eu mude esse valor, a equação também muda. A reta tocou o eixo x em 3, então a equação agora é simplesmente x igual a 3. Se a reta toca o eixo x em 4,1, a equação é x igual a 4,1. O segundo caso que a gente pode estudar é quando essa inclinação aqui for de 0 grau. Então, a gente vai ter uma reta, nesse caso, uma reta vertical. Corrigindo, uma reta horizontal. Nesse caso aqui, a gente tem uma reta horizontal, passando aqui entre 3 e 4, mais próximo de 4. E nesse caso aqui, vamos fazer ela tocar no eixo y em 3. Então, observe que agora a reta é horizontal, quer dizer, a inclinação é 0 graus. E ela passa no eixo y em 3. Então, a equação simplesmente é y igual a 3. E se a reta passa no eixo y em 2? Então, a gente tem sua equação y igual a 2. Se passa no 0, então a gente tem a equação y igual a 0, que é o próprio eixo x. Se passa em menos 1, então a equação y igual a menos 1, e assim sucessivamente. Um fato importante a ser observado é que quando o coeficiente angular é positivo, no caso a gente vai ter um ângulo de 0 a 90 graus, entre 0 e 90 graus, então a gente tem uma reta que representa uma função crescente. Observa aqui no caso. A gente tem aqui, fiz o valor de m variar de 1 até 5 e a reta está sempre crescente. Já quando a gente tem uma inclinação em que o ângulo é maior que 90 graus e menor que 180, então a gente tem uma reta que representa uma função decrescente. É esse exemplo aqui que a gente está vendo agora. Então, vou fazer o m variar aqui de 0 até menos 5 e observe que a reta sempre representa uma função decrescente. Então, é isso e até a próxima.